fortes em Ti, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos ergue, Pai, nos momentos em que nós achamos que estamos fracos, perdidos, Senhor. O Senhor é quem nos sustenta, o Senhor é quem nos consola, o Senhor é quem vai à frente, Senhor, quebrando os grilhões. Aleluia. Obrigada, Deus, porque nós cremos em Ti, sabemos que os nossos olhos não estão nas circunstâncias, Deus, mas estão em Ti, e o Senhor faz todas as coisas no Teu tempo, Senhor. Aleluia. Nos derramamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Venho a Ti me confessar, pra minha alma descansar. Sem Tuas mãos perdido estou. Guia-me por Teu amor.
ao Senhor, nós precisamos dele, precisamos da sua presença em nós. Aleluia. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
sejamos usados por Ti, Senhor. Sim, onde nós estivermos, Pai, que a Tua presença encha o nosso viver. Possamos, Senhor, exalar o bom perfume, Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com cada um de nós, amém? É uma alegria podermos estar novamente juntos. Nesses momentos tão complicados que toda a sociedade, né, mundial está enfrentando. E nós, mais uma vez, com todas as limitações e restrições de saúde que estamos passando, e há muitas pessoas de nosso meio, ou conhecidos nossos que estão acamados ou internados. Então, assim, ore por esses irmãos, ore para que Deus intervenha de uma forma poderosa na vida desses irmãos e que essa situação de saúde que esses amigos, irmãos que estão atravessando possa servir para que eles possam ter também um encontro com Cristo, não é? Então, oremos para que esses irmãos possam estar se encontrando com Jesus, Deus possa estar os encontrando. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá no livro de Lucas, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 12. Evangelho de Marcos, capítulo 12. Vamos a ler os últimos versículos desse capítulo, está a partir do verso 41. Amém? Encontraram? Diz assim, Marcos capítulo 12, verso 41 em frente. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Esta viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. Até aí. Nós separamos esse tempo para trazermos nossas ofertas e nossos dízimos e ao longo de todos esses anos, uma coisa eu tenho entendido com relação a dízimos e ofertas. Primeiro que nós não devolvemos para Deus, porque Deus não pega nosso dinheiro, né? Nós trazemos esse dinheiro para a igreja, nós damos para que esta estrutura da nossa comunidade possa continuar funcionando. Porém, Deus estabeleceu esse princípio para que isso acontecesse de fato, para que os pastores, os líderes e a igreja de uma forma geral pudesse cumprir com o seu objetivo, que é de evangelizar. Então, assim, eu queria que você tivesse esse mesmo entendimento que essa mulher teve. Ela sabia que o dinheiro pouco dinheiro que ela iria aportar naquele dia, ele serviria justamente para o serviço do templo daquela ocasião, não é? E Jesus disse, cara, ela não tinha quase nada. Daquilo pouco que ela tinha, ela deu tudo o que tinha. E eu não estou querendo que você pense que a gente está querendo extorcir. Você não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu quero que você entenda que o que Deus olha em nossas vidas não é a quantidade de dinheiro que você ou eu posso dar, mas é a forma, a disposição, a atitude que eu e você temos diante do desafio que Deus nos faz e diante da necessidade que a comunidade, ou em casa, naquela oportunidade o templo tinha, né? Então, assim, com esse entendimento, eu queria que você ficasse de pé e nós orássemos ao Senhor, agradecêssemos a Deus porque tudo aquilo que nós temos vem dEle, né? Ele tem nos abençoado de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa, tem suprido nossas necessidades.
e tem trazido graça sobre nós. Então vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te adorar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua graça, pela tua fidelidade, pela tua presença em nossas vidas. Pai, nós queremos, al igual que esta mulher, Senhor, que movida por teu amor, movida pela tua graça, ela, Senhor, não se restringiu diante de sua pequenez, diante de sua pobreza, mas, Senhor, ela deu tudo aquilo que ela tinha, entendendo a necessidade e o desejo que ela tinha de cumprir com os mandamentos. Pai, da mesma forma, Senhor, nós em este momento queremos, Senhor, ter esse sentimento, ter essa convicção, Senhor, de que Tu nos tens dado uma direção com relação às ofertas e aos dízimos. Tu conheces a necessidade da comunidade e nós oramos, Senhor, para que esses recursos que hoje são levantados aqui possam suprir todas as necessidades que a comunidade demanda. Pai, em nome de Jesus, abençoe a vida de cada um de meus irmãos que aqui está. Que Tu possas encher-los de alegria, suprir cada necessidade. Senhor, aqueles irmãos que não estão presentes, mas não estão assistindo, Senhor, através da televisão, Senhor, que Tu possas também alcançá-los, que possa estar suprindo as necessidades. Aqueles que estão adoentados, Senhor, que Tu alcances com saúde a vida de cada um deles. Em nome de Jesus nós oramos, te agradecemos pela Tua presença, pelo Teu amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, enquanto nós cantamos, você pode trazer seus dízimos, suas ofertas. Amém? Olá, graça e paz. Antes de mais nada, prepare aí o seu suco e o seu pão, porque nós vamos, depois da nossa mensagem, participar da Santa Ceia. Muito bem, eu creio que cada um de nós já tem versículos gravados na nossa mente, não é verdade? Que nós decoramos ao longo dos anos ou estamos tentando decorar. É muito importante a gente decorar versículos bíblicos, porém, melhor ainda é meditar. Nós tínhamos um professor no seminário que sabia livros de cor da Bíblia. Nós começávamos a leitura sem mostrar a ele onde estávamos, ele continuava falando decoradamente. Como eu disse, melhor é meditar. É bom decorar? Ótimo, mas meditar melhor ainda. Principalmente em tempos difíceis. Existem momentos em que nós precisamos ter a palavra de Deus junto com a gente, porque ela vai nos dar segurança e vai nos ajudar a atravessar as dificuldades. Meditar é fundamental. Então, a palavra meditar na Bíblia também é chamada de refletir. Refletir,
passado, nós fazemos uma volta ao passado, ou seja, relembramos coisas que nós ouvimos. Muito bem. Estamos vivendo tempos em que as pessoas não têm mais tempo para meditar, para refletir. Nós estamos vendo uma geração toda que tem dificuldade em fazer isso. As demandas da vida, os problemas que nós atravessamos, a correria do dia a dia nos impede de meditar. Meditar pressupõe você sentar, ruminar, como um boi faz com o seu alimento. A gente vai comendo, vai nos alimentando e isso vai gerando dentro de nós uma nova percepção. Meditar tem a palavra hebraica hagar, que significa pronunciar, sussurrar ou até mesmo soprar. Então veja, meditar é mais do que simplesmente um exercício mental. Meditar é fazer com que isso saia para os seus lábios. Em tempos difíceis, nós precisamos meditar. Lembra do Salmo 23? Acho que todo mundo conhece esse Salmo de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Por sabermos de cor, às vezes não atentamos para aquilo que Ele tem para nos revelar. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor. Quem é o meu pastor? O Senhor. Não é uma pessoa, não é minha profissão, não é o meu negócio, não é a pessoa mais rica do mundo, é o Senhor. Deus é o meu próprio pastor. E em tempos difíceis, Ele continua sendo meu pastor. Ele é meu pastor agora. Ele é meu pastor nos próximos dias, até o fim de tudo. Então, com todos esses desafios à frente, a gente esquece de sentar e rever o que o Senhor é para a vida da gente. Ele é pastor, Ele cuida, Ele alimenta, Ele lidera, Ele nos defende, Ele nos cuida com sabedoria, Ele nos ajuda a decidir. Então, reflita, medite, traga isso à sua lembrança. Lamentações diz, eu quero trazer à memória aquilo que me pode dar a esperança. Ou seja, refletir nas coisas que a palavra de Deus traz, aquilo que você já leu, para que isso se torne uma ferramenta do Espírito Santo para te livrar em momentos de crise. Voltando ao Salmo 23, a gente vê que na primeira parte desse texto, o Davi está falando com uma outra pessoa ou está meditando com ele mesmo a respeito do Senhor. O Senhor é o meu pastor. Então eu compartilho alguém, olha, o Senhor é meu pastor, estou compartilhando para você, o Senhor é meu pastor. Ou eu estou falando para mim mesmo, o Senhor é o meu pastor. E ele começa a meditar, ele me faz deitar, ou seja, ele me leva a ficar calmo, sem estresse e ansiedade, ele me leva a águas tranquilas, ele me guia pelos caminhos da justiça. Então eu estou falando dele para alguém, estou falando dele para mim mesmo, ok? Então isso é muito importante, porque nós compartilhamos a respeito de Jesus. Mas vamos continuar. Chega um dado momento no Salmo que o Davi, ele não mais fica falando para uma pessoa, ele começa a falar com o Senhor. Quando ele chega naquela parte do vale da sombra da morte, ele está falando com o Senhor agora. Ele está dizendo no verso 4, mesmo que eu ande por um vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado cuidam de mim, ou me protegem. Veja, ele está falando agora para o Senhor, tua vara, o teu cajado, a tua proteção. Isso é Santa Ceia. Quando nós vemos o verso 5, por exemplo, preparas um banquete na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Isso é Santa Ceia, que nós vamos fazer daqui a pouco.
Ele está falando que ele prepara, o Senhor prepara, ele está falando para o Senhor agora. O Senhor prepara uma mesa diante dos meus inimigos. Nós não temos mais inimigos pessoas. A Bíblia diz para nós amarmos a todas as pessoas. Muito bem, quais são os nossos inimigos hoje? A doença, uma dor, uma angústia, uma depressão, um vício. Esses são os nossos inimigos. O medo, a incredulidade, esses são os nossos inimigos e desafios. Muito bem, ele prepara uma mesa diante desses inimigos. Ou seja, quando você passa pelas lutas, pelas dificuldades, não é mais suficiente apenas falar de Jesus para alguém, ou falar do que Deus é para alguém. Agora você tem que falar com o Senhor. E veja, ele prepara a mesa diante desses inimigos. Tu me proteges, teu cajado me consola, o Senhor está comigo sempre, tu preparas uma mesa para mim, tu unge com óleo. E o resultado disso tudo, olha, certamente a bondade e o amor de Deus me cercarão e me seguirão todos os dias. Todos os dias. Veja, a palavra seguir aqui no original significa caçar, a caça de um animal, ir em busca a caça de um animal. Veja, ele está dizendo que o amor e a bondade de Deus vão caçar você e eu. Ele vai atrás de nós, ele nos persegue com o seu amor e sua bondade. Veja que perspectiva tremenda do salmista, quando ele vê que o amor de Deus e a bondade estão à caça de você. Então, a gente pode ter certeza de acordar todas as manhãs e saber que tem aqui a bondade e a misericórdia de Deus, a bondade e o amor de Deus cercando a gente, cercando a nossa volta, nos caçando, nos envolvendo, nos abraçando. Eles nos cercarão, eles nos caçarão todos os dias. Amém? Vamos a um outro texto. Em tempos difíceis, sempre existe uma saída. Veja o profeta Zacarias no capítulo 9, verso 12. Deus dá uma palavra de conforto e diz assim: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Prisioneiros da esperança, que termo lindo esse. Veja, a palavra grega para esperança é elpis, ok? Elpis significa expectativa de coisas boas, expectativa de coisas muito boas, futuras e boas. Muito bem, no hebraico é tekvá. Tekvá nos dá a ideia de uma corda, nos dá a ideia de uma amarração, nos dá a ideia de estarmos amarrados ao Senhor. Que lindo significado tekvá. Então, prisioneiros da esperança significa atados à esperança, amarrados à esperança, na perspectiva de que Deus vai fazer algo maravilhoso, Ele vai dobrar a sua bênção sobre a nossa vida. Ter esperança no Senhor. Nele nós podemos ter esperança de um futuro sempre melhor. Então, nos dias difíceis, há sempre uma saída. Pensar e refletir e meditar na esperança que o Senhor nos dá. Ele tem planos sempre bons ao nosso respeito. Nós não precisamos temer, nós temos a esperança. Nós temos, de fato, uma perspectiva de coisas melhores. Nós estamos atados a essa esperança. Somos amarrados a Deus. Completamente amarrados a Ele na expectativa de que Ele faça coisas boas. Tekvá significa amarrar e esperança. É como um trampolim também, que nos impulsiona para um futuro sempre melhor. Ele nos dá uma perspectiva de coisas melhores. Então você vai subir como asas como águia, vai correr e não se cansar, vai andar e não vai ficar exausto. Até os jovens se cansam e se fadigam, diz o texto. Mas Isaías 40:31 diz assim: os que esperam tekvá no Senhor
renovam as suas forças, voam com asas como águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Então, não é uma questão de idade, é uma questão de esperar no Senhor. Não há idade para esperar no Senhor. Em tempos difíceis, agarre-se ao Senhor. Tekvá, agarre-se ao Senhor. Agarre nessa esperança de que Deus prometeu e vai cumprir. Outro texto que eu gostaria de compartilhar, em tempos difíceis, sempre existe uma saída, é uma história que começa triste, história do profeta Oséias. Se você tem a oportunidade de ler o texto, é bem triste. Mas no capítulo 2, Deus traz uma palavra de restauração para a nação de Israel que estava abandonando ele. E nós encontramos aqui, mais uma vez, a palavra tekvá, esperança. E agora é mais do que simplesmente o prisioneiro da esperança, é uma porta da esperança. Veja Oséias capítulo 2, verso 15, que texto lindo que nos traz esperança. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor um vale de uma porta da esperança, uma porta da esperança. E ali me responderão como nos dias da infância, como nos dias em que saíram do Egito. Que tremenda palavra. Deus está dizendo que num vale, no lugar mais baixo, e vale fala de problema, porque o vale de Acor, aqui no texto, é a mesma palavra vale de Acã, um lugar onde Acã, se você conhecer a história de Israel, lá na caminhada no deserto, e quando o povo de Israel começou a invadir Canaã, e ali ele teve uma situação em que Deus falou, olha, não peguem nada de ninguém durante a guerra, e Acã, esse homem, roubou uma capa, ouro e prata e levou para sua tenda, escondeu debaixo da sua tenda. E Deus trouxe um castigo para aquela nação por causa do pecado de Acã. Muito bem, aquele lugar se chamou até a época de Oséias, muitos anos depois, o Vale de Acor. Acor significa problema. Vale do problema. Vale sempre é problema. Montanhas fala de vitória, vales falam de derrota. Então, o texto diz que ele vai abrir uma porta no meio do problema. Ele vai abrir uma porta da esperança no meio do problema. Fala de momentos difíceis, problemas, dificuldades. Lembra-se que a topografia de Israel nos ensina muito. Mas como o vale da sombra da morte, em Salmo 23, nós também vemos que nesse momento de vale, de dificuldades, de problemas, Deus sempre vai abrir uma porta da esperança para você. Você vai enfrentar lutas, eu e você enfrentamos dificuldades, mas sempre o Senhor nos mostra uma porta da esperança. Se apegue a ela, se apegue ao Senhor. Aquele que tem esperança sabe que o Senhor não vai permitir que ele acampe, more no vale. Ok? Entenda isso. Nós passamos pelo vale. Nós passamos pelo vale da sombra da morte. Nós não temos residência ali. É um momento, é um tempo de dificuldade que nós estamos atravessando agora com essa situação do Covid. É um tempo, é um momento, mas vai passar. E nós temos que ter a esperança no Senhor. Às vezes temos esperança em tantas coisas. Espere no Senhor. Há uma porta de esperança aberta. Ate-se, amarre-se na esperança do Senhor. Ele sempre abrirá uma porta para a sua vida. Seja problema, dificuldade de enfermidade, dificuldade financeira, o que você está passando, de trabalho, de emprego, o Senhor vai abrir uma porta chamada esperança. Então, não permita nesse tempo que os inimigos da porta da morte, a porta que tenta minar a sua fé, apareçam na sua mente e tentam
levá-lo você a ter ideias negativas. Lembre-se, a esperança sempre nos faz voar alto, como asas, como águias. Não escute aqueles que são negativos. Não escute notícias negativas. Escute aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Traga uma meditação na palavra de Deus a respeito do que Ele tem para a sua vida. Sempre vai existir os profetas do caos. Sempre vão existir aqueles que vão trazer más notícias ou vão fazer com que você resida na desesperança. Lembra-se de Jairo, quando foi procurar Jesus. Jairo era o líder da sinagoga daquela região. Ele foi procurar Jesus porque a sua filha estava muito doente. E no trajeto para a casa de Jairo, vieram aqueles que trouxeram a notícia. Olha, Marcos capítulo 5, verso 35. Olha, Jairo, não incomode mais o Senhor, sua filha morreu. Lá sempre estarão aqueles que vão impedir você de passar pelo vale. Jairo, não traga mais Jesus para dentro da sua casa. Sua filha já morreu. Não tem esperança para o seu problema, não tem esperança mais para o seu casamento, não tem esperança para a sua empresa, não tem esperança para o seu trabalho, para as suas finanças, não tem esperança. Ela já morreu. Entenda, sempre vão existir aqueles que vão tentar fazer com que você continue no vale da sombra, o vale de Acor, o vale do problema. Passe isso. Jesus disse para Jairo assim: Jairo, não tenha medo, tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. O seu problema vai ser resolvido. Existe uma porta para você, Jairo. E tudo vai bem, as coisas vão acontecer. Há um futuro bom para você. E Jesus fala nesse momento da sua e da minha vida: não tenha medo, tenha fé, creia. Não permita que todos aqueles que são prisioneiros do medo te arranque de ser um prisioneiro da esperança. Existem muitas pessoas hoje vivendo aprisionadas pelo medo. Não permita que elas coloquem você para baixo com as suas palavras negativas. Jesus pagou um preço para que eu e você pudéssemos ter esperança. Ele diz em João 10, 9, eu sou a porta. Ele é a porta da esperança. Veja, pela maravilhosa obra que Ele fez lá na cruz do Calvário, levando com Ele todos os nossos pecados, nos deu a sua vitória. Os cativos são libertos, os perdidos são salvos, os enfermos são curados, os cansados são levantados, aqueles abatidos são animados, os angustiados ganham alegria. Lembre-se, o medo é um inimigo da fé. O medo rouba de você a herança do Senhor. Rouba de você aquilo que Deus prometeu para você. O medo roubou do povo de Israel a herança, porque eles tiveram medo. Lembra-se dos 12 espias que Moisés mandou olhar a terra? Dos 12 que eram líderes das suas tribos. 2 apenas, Josué e Caleb, voltaram com um relato positivo, porque tinham esperança na promessa de Deus. Mas os demais disseram: nós não podemos. Há muitos inimigos impossíveis de serem vencidos. E o povo acompanhou esses 10. Porém, o que aconteceu? Aquela geração toda não entrou na promessa. O medo rouba, é um grande inimigo da fé. Ele rouba a herança que Deus preparou para você. Entenda isso. No capítulo 1 de Josué, no versos 6 a 9, a gente vê Deus falando para Josué. E eu queria ler esses 3 versículos dentro da concepção da nova aliança. Não como está escrito na velha aliança, mas na nova aliança, ok? Então, uma reinterpretação usando o óculos da nova aliança, da obra de Jesus, do que Ele fez na cruz. Então, essa palavra de Josué é para nós hoje também.
E ele diz assim: ser forte e corajoso, porque você conduzirá a sua vida para herdar as promessas que eu prometi na minha palavra. Somente ser forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer todas as palavras do Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E você, assim, será bem-sucedido. Bem-sucedido. Por onde quer que andar. Mesmo no vale da sombra da morte. Mesmo no vale de Acor, o vale do problema. Não deixe de falar desse Evangelho. Medite nele dia e noite. Medite dia e noite. E para que você viva fielmente esse Evangelho. Não somente os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Eu te ordenei, ser forte, ser corajoso. Você vai herdar as promessas. Não se apavore, não tenha medo, não desanime. Esse é o tempo de muita gente desanimada. Pois o Senhor está dizendo para nós, não desanime, há uma porta da esperança. Há uma promessa na palavra, medite nela. E eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Você se lembra do que significa meditar? Pronunciar, sussurrar, soprar. Então, não deixe de fazer isso. Meditar na palavra desse Evangelho, nele dia e noite, para que você seja bem-sucedido. Muita gente busca soluções para ser bem-sucedido em tantas coisas. Medite na palavra. A promessa de que, meditando na palavra, você será bem-sucedido. Então, enche o seu coração dessa esperança. Abasteça o seu coração com essa esperança. Amarre-se ao Senhor. Fale, declare, medite. Sussurre para você mesmo. Ok? Sopre. Veja só o que o salmista no verso 39, verso 3 diz. Meu coração ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo aumentava. Uau! Veja só o que o salmista está dizendo. Quando ele esperava no Senhor, meditava no Senhor, reavivava o seu coração. Soprava. Como nós avivamos uma fogueira? Sopro. Sopramos. O fogo volta. Meditar é soprar. Sopre a palavra no seu coração. Sopre a palavra de esperança no seu coração. Sopre o Evangelho da graça no seu coração. Medite em Jesus, na sua palavra. Medite na obra que Ele fez na sua carne. E assim você será vitorioso em todas as coisas que fizer. Deixe o texto da palavra de Deus queimar o seu coração. Revelar pelo Espírito aquilo que Deus tem para as suas vidas. Declare. Por exemplo, pelas suas pisaduras fomos sarados. Declare. Se você está enfermo, lembre-se, a mesa é feita diante dos inimigos. Quando você for tomar a Santa Ceia, todos os dias, declare isso. O seu inimigo é a dor, o seu inimigo é a enfermidade, declare sobre ela. Você saberá que experimentará o bom pastor pastoreando a sua vida. Ele está com você no vale também. Ele vai fazer você passar por esse vale. Uma porta de esperança abrirá nesse vale. Vai fazer prosperar os seus caminhos. Você acordará todas as manhãs sabendo que o amor e a bondade de Deus estão lá perseguindo vocês, apanhando vocês todos os dias. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Ok? Qual é a palavra de Deus? A obra consumada de Jesus, o Evangelho, que é o poder de Deus. Medite, medite. Ouça a respeito do Senhor, o seu favor, a sua beleza, a sua grandeza, a sua obra perfeita na cruz. E a sua fé vai crescer. E você
vai ser prisioneiro da esperança, atado ao Senhor para um futuro glorioso. Você encontrará sempre uma porta da esperança aberta no meio do vale, por onde você pode passar e encontrar mesa preparada. E saberá que o amor e a bondade do Senhor estão cercando você, para te caçar, para te cercar. Que Deus complete essa palavra, que o Senhor te encha de esperança, que a palavra, ao meditar nesses textos, traga a você um novo ânimo. Amém. Muito bem, vamos tomar a ceia juntos. Vamos lembrar do que Cristo fez por nós. Um novo e vivo caminho foi aberto através do seu corpo. Ele pegou o pão, partiu naquela noite e disse para nós fazermos isso sempre que estivermos juntos. O corpo representa aquilo que ele fez na sua vida, carregando os nossos dores, as nossas enfermidades, as nossas doenças. E ele diz: comam, façam isso em memória de mim. Coma o pão, declare cura sobre a sua vida. Declaramos cura sobre aqueles irmãos que estão internados, aquelas pessoas que nós temos orado essa semana, que o Senhor os visite agora com a sua cura. Ele partiu o seu corpo para que nosso fosse curado. Da mesma forma, ele pegou o cálice e diz: esse é o cálice da nova aliança, que é vertido para o perdão dos seus pecados, e ele nos ordenou que nós tomássemos juntos, lembrando disso. Ele levou os seus pecados, presente, passado e futuro. Não há mais condenação, não há mais pecado na sua vida, ele purificou de todo pecado. Você é santo e totalmente justo nele, na obra que ele fez por você na cruz do Calvário. Por isso permaneça nele, permaneça ligado a ele. Ele derramou o seu sangue para que nossos pecados fossem perdoados. Vamos lembrar disso tomando. E que o Senhor possa continuar abrindo nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos conhecer a profundidade da obra maravilhosa que ele fez na cruz do Calvário e a nossa nova identidade nele. Seja uma semana repleta das bênçãos de Deus, que ele já preparou para a sua vida e para todos os seus. Até mais.